Eu saudo a todos na paz do Senhor Jesus. E o texto bíblico para a mensagem de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 1 e 2, aonde fala: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moreá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Louvado seja Deus! Sabe, meu amado ouvinte, esta é a história da grande provação de Abraão. Sabe, ao longo da jornada, desde a terra de seus pais até a terra que Deus lhe mostrou, o Senhor foi preparando Abraão para o grande momento. Sabe, meu querido ouvinte, o processo educativo de Abraão envolveu escorregões, momentos dramáticos, tristes, momento em que ele sentiu, eu imagino que ele sentiu que nunca conseguiria, talvez, alcançar o ideal de Deus. Sabe, meu amigo, na Bíblia nós achamos histórias maravilhosas de homens como Enoque, em cuja vida não há registro de quedas, e que finalmente foi transladado vivo para os céus. Mas enquanto carregamos a nossa natureza pecaminosa, sabe, a natureza que trazemos conosco desde o dia em que nascemos, muitas vezes seremos tentados, enganados e cairemos. Agora, o erro não deveria servir para desanimarmos, afundar-nos ou criar em nós o complexo de derrota e de conformismo. Sabe, erros não são para serem explicados, mas para serem aceitos, reconhecidos, assimilados e colocados em nossa experiência como parte do processo educativo. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado! Por favor, meu querido, cuidado, não permaneça no mesmo erro. Tenha medo de escorregar. Sabe, tenha pavor dos escorregões. Sabe, sempre continuar no mesmo erro. Sempre no mesmo ponto. Abraão teve erros, quedas, momentos de solidão, desespero, mas agarrou-se ao Pai. Sabe, ele andou com Deus. E aos 99 anos, Deus lhe Deus se apresentou e lhe disse: anda na minha presença e ser perfeito. Você pode ver isso lá em Gênesis, no capítulo 17. Medita lá no verso 1. Sabe, depois você medita lá em Gênesis, no capítulo 22, no verso 2. Sabe por quê? Porque Deus encontrou, sabe, Abraão. Deus lhe entregou o segredo de uma vida vitoriosa, meu querido. Sabe, quando ele falou: anda comigo e ser perfeito, Deus estava preparando para o grande momento da provação. E anos depois, Deus se apresenta e diz: toma o teu filho. Você vê isso em Gênesis 22, 2. Toma o teu filho, teu único filho, vai à terra de Moreá e oferece-o ali em holocausto. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. O texto de hoje, meu querido, nos traz grandes lições. A primeira delas é o compromisso do pai e do filho no processo de salvação. Sabe, meu querido ouvinte,
Geralmente, quando pensamos na salvação, pensamos que o Pai é intransigente, castigador, implacável. Porém, o Filho, ele é perdoador, intercessor. Sabe, maravilhoso, bonzinho. Quando pensamos, sabe, o Pai, pensamos é o justiceiro, que tem uma lei que pune o desobediente. Porém, o Filho é aquele que ama, sabe, que veio morrer em lugar do homem e apresenta o seu sacrifício diante do Pai. Essa é a ideia que muitos têm plantado em nossos corações e que muitas vezes nós temos. Sabe, Jesus é o bom e o Pai é o Deus zangado, esperando que o ser humano pague pelo erro que cometeu. Mas a primeira lição do nosso texto de hoje, o texto que eu acabo de ler lá em Gênesis, é o compromisso do Pai e do Filho juntos, meu querido, no processo da salvação. Pergunto a você, quem sofreu mais na montanha do Calvário? O pai que estava, sabe, morrendo, ou o pai que não podia fazer nada para poupar o sofrimento do filho? Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca vou esquecer uma cena dolorosa de um pai abraçando o cadáver de seu filho morto em um trágico acidente. E o pai dizia: "Oh, meu filho, por que teve que ser você? Ah, se eu pudesse dar a minha vida em substituição à sua. Eu já vivi tudo que eu tinha direito. Você só tem 20 anos. Ah, meu filho, porque Deus não me aceita. Não aceita que eu morra no teu lugar. No seu lugar, meu filho. Eu daria a minha vida por você." Sabe, meu querido ouvinte, você tem um filho ou uma filha, você daria a vida por ele? Imagine seu filho se afogando no mar e você ser incapaz de fazer alguma coisa para salvá-la ou salvá-lo. Eu conheço histórias, sabe, de pais que morreram afogados para salvarem seus filhos, de pais que morreram atropelados depois de empurrarem seus filhos para salvá-los da morte. Sabe, o pai salvou-se. E o outro pai morreu na montanha do Calvário. Havia um pacto de amor. E em nossa mente, meu querido, quantas das vezes pensamos no nosso inconsciente que a pessoa da divindade que mais amou foi o Filho, que veio e deu sua vida por nós. Mas hoje eu quero convidá-lo a pensar um pouco no Pai, que no pacto eterno do processo de salvação assumiu o papel mais doloroso, ver o filho morrendo e não pôde fazer nada. Sabe, meu querido, na grande provação de Abraão, Deus estava preparando o profeta para ser o pai da fé. A inspiração para todos os cristãos de todos os tempos. Abraão, ele precisava viver um momento doloroso que o pai viveu no Calvário. Por isso Deus lhe disse: toma o teu filho, teu único filho, vai-te à terra de Moreá e oferece-o ali em holocausto. Lá em Gênesis 22, no verso 2. Sabe, você imagine Abraão na manhã seguinte, arrumando a lenha, despertando o seu único filho para iniciar a sua jornada, chamando seus servos para acompanhá-lo. Eu imagino 3 dias de caminhada subindo um monte, sem poder falar nada para seu filho. Imagino vendo o filho na flor da vida, caminhando rumo à morte.
Imagino-o chegando ao topo da montanha e de repente o filho pergunta: pai, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? Você vê isso lá em Gênesis 22, no verso 7. Você imagine Abraão ter que dizer, meu amado ouvinte: filho, você é o sacrifício. Sabe, eu fico imaginando naquele momento, Abraão estava simbolizando o pai, e Isaac simbolizava o filho, que voluntariamente se colocou sobre o altar. Ele foi oprimido, sabe, humilhado, mas não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Medita em Isaías 53, no verso 7. Aí eu pergunto, amado ouvinte, novamente: quem sofria mais? O filho ou o pai? O preço que o pai teve que pagar para salvar o homem foi muito grande, meu amado ouvinte. É por isso que hoje Pai, Filho e Espírito Santo sofrem. Sabe, eles têm a capacidade de ver a história da sua vida, os seus fracassos, as suas derrotas, suas promessas não cumpridas. Sabe por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Não foi a lança que furou o seu peito, nem o sangue que caiu da sua fonte. Foi o sofrimento. Seu coração, eu imagino, não suportou, explodiu de dor. Sabe por quê, meu querido? Porque lá na cruz, Jesus já olhava para nós e perguntava: filho, eu estou fazendo tudo isso para salvá-lo. Você está se perdendo, diga-me. O que mais você quer que eu faça? Eu estou dando o máximo que posso dar neste momento. Eu carrego em mim todos os pecados da humanidade. E de repente, sabe, você imagine uma cortina entre o pai e o filho, aonde ele não consegue mais enxergá-lo. E apesar de tudo isso, eu imagino, meu querido, a dor, o sofrimento. Imagine o pai vendo seu filho amarrado pela humanidade, carregado de sombras, clamando: Pai meu, meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Em outras palavras, ele está dizendo: Pai, meu Pai, por que estás me abandonando? Eu fico imaginando, meu querido ouvinte, o pai olhando para o filho dizendo: filho, eu não te abandonei. Eu estou comprometido com você na salvação do ser humano. Eu estou aqui. O problema é que neste momento a sua humanidade impede de enxergar. Ah, meu querido, imagine a divindade, pai e filhos, dividido por uma cortina de sofrimento, de dor, pecado. Imagine o preço que custou a salvação. Imagine como somos importantes para Deus. Você está me entendendo, meu querido ouvinte? Jesus, Ele te ama. O Pai te ama tanto. É por isso que você não tem o direito de sentir que não vale nada. Sabe, a consciência pode dizer que você não vale nada porque você está vivendo uma vida completamente distante de Deus. Mas se você não valesse nada, a divindade não teria, vivido aquele momento terrível de separação entre pai e filhos. Ambos comprometidos num pacto maravilhoso de amor pelo homem. Ambos vivendo o momento mais dramático do universo, meu querido. Ah, meu querido! Se você não valesse nada, teria acontecido isso? Nunca!